Olá, eu sou o professor João Faustino e hoje vamos trabalhar o plexo braquial. Na anatomia, o plexo se refere a uma união, uma anastomose de estruturas filamentosas, que podem ser veias, artérias ou até mesmo nervos. E essas estruturas unificadas ou se anastomosando e se bifurcando vão formar o que nós chamamos de plexos. Nós vamos ter plexos nervosos, plexos vasculares, de forma geral, plexos linfáticos, né? Hoje, obviamente, vamos trabalhar uma aula prática de plexo nervoso. Os plexos nervosos correspondem a três redes nervosas formadas bilateralmente e paralelamente à coluna vertebral, a partir de anastomoses de alguns ramos vertebrais de nervos espinais, de onde parte ramos para a inervação da pele, dos músculos e estruturas articulares de forma geral. Vamos ter praticamente quatro plexos distribuídos no nosso corpo, formados a partir da coluna vertebral. Né? Nós temos aqui os plexos, o plexo cervical, o plexo braquial, o plexo lombar e o plexo sacral. Juntos vão formar os plexos que vão para a região cervical, para a região braquial, a região lombar e a região sacral do nosso corpo. Hoje vamos trabalhar um plexo específico, que é o nosso plexo braquial. O plexo braquial, ele tem essa terminologia, essa nomenclatura, que vem do latim, né? Então, plexo, ele significa rede, entrelaçamento, enquanto braquial vem de brachiale, do latim, que se refere justamente a membro superior, a braço, tá certo? E eu encontro justamente no ponto de origem e como uma estrutura de orientação em relação ao plexo braquial, três músculozinhos, que são justamente os músculos escalenos, como a imagem que eu vou colocar aqui, por mais que aqui esteja lindo essas peças para a verificação do plexo braquial, eu não tenho preservado aqui, assim, eu tenho o escaleno anterior, mas não tenho os outros músculos escalenos. Eu vou colocar aqui na imagem, aqui no lado, justamente esses músculos, pois eles são importantes devido à posição deles. Então, o plexo braquial, ele se origina, né, ele está, no caso, entre dois músculos, que é o nosso músculo escaleno anterior e o músculo escaleno médio. Entre esses dois músculos, eu encontro surgindo na superfície o plexo braquial, como eu coloquei na imagem aqui para vocês. De certa forma, esses músculos escalenos, eles orientam a posição exata do início desse plexo braquial. O plexo braquial, ele vai ser formado a partir dos ramos ventrais, né? Ou seja, de 4 ramos ventrais dos nervos cervicais e de um ramo ventral de um nervo torácico, no qual vão se fundir, vão se anastomosar e vão formar essa rede. Eu pego aqui, separo esse músculozinho aqui, né? Que é o nosso escaleno anterior, tá certo? Esse é o escaleno anterior. Eu separo aqui e encontro justamente esses ramos, os ramos ventrais dos nervos cervicais torácicos, que vamos identificar aqui. Então, vou pregar, aproximar um pouquinho, eu vou observar justamente esse plexo e esse conjunto de nervos que vão formar o plexo braquial, né? Então, eu tenho o nervo C5, o ramo ventral, nesse caso, do nervo C5, o nervo C6, o ramo ventral do nervo C6, o nervo C7, o ramo ventral do nervo C7, o nervo C8, o ramo ventral do nervo C8, e o nervo T1, que é esse aqui de baixo, o ramo ventral do nervo T1, certo? Então, esse conjunto de estruturas ou de ramos ventrais dos nervos, ok? Espinais, se fundem para formar o nosso plexo braquial, a partir dessa região, dessas estruturas aqui. Esses ramos ventrais, eles se unem para formar estruturas ou três estruturas maiores, que são o que nós chamamos de troncos, certo? Então, por exemplo, nós temos o ramo ventral do nervo C5, que se funde ao ramo ventral do nervo C6.
Essa fusão que a gente vê aqui, ela vai formar o tronco superior. O tronco médio é formado pelo ramo ventral do C7 e o tronco inferior formado pelo ramo ventral do C8 e T1. Como nós observamos aqui, ó, vamos para a prática aqui. C5, C6 se fundem para formar o tronco superior. C7 continua com o tronco e vai formar o que nós chamamos de tronco médio, e C8 e T1 que vão se juntar a partir desse ponto e formar um tronco que nós chamamos de tronco inferior. Então temos aqui tronco superior, tronco médio, tronco inferior, formado pela união, respectivamente, dessas estruturas aqui, que são os ramos ventrais. E nessa imagem do néter, vocês vão ver as raízes anteriores formando os troncos, enquanto também vão formar os fascículos e os ramos terminais. Esse tronco, o tronco superior, o tronco médio, o tronco inferior, eles vão se ramificando, formando o que nós chamamos de ramos, ramos anteriores e ramos posteriores. Os ramos posteriores, eles vão se fundir para formar um fascículo, que é o fascículo posterior, como eu estou mostrando aqui nessa imagem de referência. Os ramos anteriores, eles vão formar o fascículo lateral e o fascículo medial, né? O ramo anterior do tronco superior e o ramo anterior do tronco médio se fundem para formar o fascículo lateral, enquanto o ramo anterior do tronco inferior vai formar unicamente o fascículo medial, como a gente vai ver aqui agora. Obviamente isso é uma peça natural, portanto é mais difícil da sua localização em relação à posição, mas dá para nós entendermos a localização dele. Só para rememorar, relembrar, tronco superior, tronco médio, tronco inferior, e aí lembrem dos ramos, nós temos o ramo, que são os ramos posteriores, então encontro ramo posterior aqui, cadê? Pronto. O ramo posterior do tronco médio, o ramo posterior, que é esse aqui, ó, ramo posterior do tronco médio, se funde ao ramo posterior do tronco superior. Então, ramo posterior do tronco superior se funde ao ramo posterior do tronco médio e também ao ramo posterior do tronco inferior, que é esse daqui, ó, que está um pouquinho mais separado, mais distante, mas é esse em destaque aqui, tá certo? Então, ramo posterior do tronco superior, ramo posterior do tronco médio, ramo posterior do tronco inferior. E os ramos anteriores, eles estão aqui. Ramo anterior do tronco superior, estou vendo o tronco superior e um ramo anterior do tronco superior. Esse ramo anterior do tronco superior se funde ao ramo anterior do tronco médio também, para formar um fascículo. O fascículo que nós chamamos de fascículo lateral. Esse é o nosso fascículo lateral, formado a partir da união do tronco do ramo anterior do tronco superior e do ramo anterior do tronco médio. Aí vamos ter o fascículo lateral. Já o fascículo medial, ele é formado pelo ramo anterior do tronco inferior. Então a gente encontra aqui ramo anterior do tronco inferior, então tem o tronco inferior e o ramo anterior. Ele vai formar o fascículo medial, que é esse daqui, ok? Então eu tenho um fascículo medial bonitinho formado por ele. Enquanto isso, os ramos posteriores vão formar o fascículo posterior. Então eu pego, puxo aqui e vou encontrar, olha só, ramo posterior do tronco inferior, ramo posterior do tronco médio e o ramo posterior do tronco superior. Os três se fundem para formar o que a gente observa aqui atrás,
o fascículo posterior, que é esse daqui. Então, fascículo lateral, fascículo medial, esse, e o fascículo posterior. Fascículo lateral, fascículo medial, fascículo posterior, como a gente encontra aí. E aí, vamos trabalhar o que nós chamamos de ramos terminais desses nervos em si. Então, a gente vai trabalhar alguns ramos terminais referentes a esse plexo braquial. Ramos que estão relacionados à inervação dos músculos do membro superior e também da pele, das articulações do membro superior, certo? Então, vamos encontrar aqui, por exemplo, dois músculos iniciais, dois nervos iniciais, desde da posição mais lateral, certo? Então, do lateral para o medial, vamos encontrar esse nervo, que é um ramo ou nervo terminal, que nós chamamos de músculo cutâneo. Esse é o nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo, ele vem justamente do fascículo lateral. Então, é o ramo do fascículo lateral. Fascículo lateral, aqui, esse é o fascículo lateral, e olha só o que está saindo dele. O nervo músculo cutâneo, que é esse daqui. Tá certo? Além desse nervo músculo cutâneo, vamos ter formado a partir da união do fascículo lateral, como a gente observa aqui, ó, fascículo lateral, a gente vai ter fascículo lateral, a gente vai ter um ramo do fascículo lateral e o fascículo medial para formar um nervo que nós chamamos de nervo mediano. Esse é o nervo mediano. Então, nervo mediano formado a partir de um ramo do fascículo lateral e de um ramo do fascículo medial. Muito bem, então, o nervo músculo cutâneo, o nervo mediano, esse daqui, deixa eu pegar o nervo mediano, que vem a continuidade dele está aqui, ó, está seccionado, então esse também é o nervo mediano, está seccionado, e aí encontramos o nervo ulnar. Esse nervo ulnar, que é esse daqui, ó, é uma ramificação, no caso é um dos ramos do fascículo medial. Então tem um nervo ulnar bonitinho aqui, que vai justamente percorrer toda essa região medial do braço e em direção ao antebraço, na região ulnar, tá certo? Do antebraço. Então tenho o nervo ulnar, esse daqui, e mais na região medial vamos encontrar dois nervos, que um é esse e esse o outro aqui. Esses dois nervos, eles vêm de uma ramificação do fascículo posterior. Então o fascículo anterior, ele origina o nervo músculo cutâneo, um ramo que vai dar origem ao nervo mediano, assim como o fascículo medial dá origem ao nervo ulnar e o mediano, certo? E aí a gente tem o nervo radial, que surge a partir do que a gente chama de fascículo posterior. Então vem o fascículo posterior, peguei esse daqui, o nervo radial está aqui, ó. Esse é o nervo radial, certo? Esse é o ulnar, ok? Esse é o radial. Então, esse é o fascículo posterior, vem até aqui, e aí eu tenho um ramozinho onde a gente encontra, justamente, é uma bifurcação, onde a gente encontra o nervo ulnar, o radial, ok? E o nervo que nós chamamos de nervo axilar. Então, nervo radial, nervo axilar. Vou aproximar aqui, ó. Esse que está com barbante é o nervo radial e esse que está sem o barbante, mais fininho, é o que a gente chama de nervo axilar. Então, nervo axilar, nervo radial, ok? Volto para cá, só para rememorar, só para revisar um pouquinho. Nervo músculo cutâneo, nervo mediano, nervo ulnar, que é esse aqui, nervo radial e o nervo axilar. Esses são os principais nervos que se ramificam, né? Que são os nervos terminais referentes, no caso, a esse plexo braquial. Além desses ramos terminais maiores,
que são os mais referenciados, né, mais visíveis, nós temos ramos menores que se derivam, que se formam a partir do plexo também, como, por exemplo, o nervo dorsal da escápula. Esse é o nervo dorsal da escápula. Nós temos o nervo supraescapular, esse é o nervo supraescapular. E, por fim, nesse tronco superior e no fascículo lateral, nós encontramos esse que é justamente o nervo peitoral lateral. Então, nervo peitoral lateral, nervo supraescapular e nervo dorsal da escápula. Por fim, ainda encontramos um nervo formado a partir dos ramos ventrais do C5, do nervo C5, C6, C7, C8 e T1, né, que é chamado de nervo torácico longo, que é esse daqui, mais posterior, ok? Que está relacionado à inervação da musculatura posterior dorsal em relação ao corpo, ao tórax. Então, esse é o músculo torácico longo, o nervo torácico longo, ok? Ainda vamos possuir o nervo peitoral medial, o nervo subescapular, o nervo subclávio, só que nessa peça, infelizmente, eu não tenho como identificar para vocês, mas eu coloco aqui na imagem de referência. Dessa forma, vamos ter uma divisão em relação à inervação muscular, que é muito interessante trabalharmos nessa aula também. Essa divisão a gente chama de miótomo, certo? Que são a organização em relação à inervação de uma certa musculatura, a partir de um certo nervo, né? Então, por exemplo, desses principais nervos que eu acabei de falar para vocês, como nervo axilar, músculo cutâneo, radial, ulnar, mediano e tal, eles vão ter áreas específicas de inervação. Por exemplo, o nervo músculo cutâneo, que é esse daqui, ele vai estar relacionado à inervação do músculo coracobraquial, do músculo braquial, do bíceps braquial, do músculo braquial e bíceps braquial. Então, esse daqui, o nervo músculo cutâneo, vai inervar esse conjunto de estruturas, de músculos, assim como o nervo ulnar. O nervo ulnar, que é esse daqui, ó, ele vai inervar o músculo flexor ulnar do carpo, o músculo flexor profundo dos dedos, metade do músculo flexor profundo dos dedos, os músculos intrínsecos da mão, tá certo? O nervo mediano, que é esse daqui, vai estar relacionado à inervação dos músculos flexores do antebraço, certo? Os músculos intrínsecos da mão, ok? Assim como o músculo radial, que é esse daqui, ó, o nervo radial, perdão, que é esse daqui, em cima, o nervo radial, ele está relacionado à inervação do tríceps braquial, tá certo? Do músculo ancônio, dos músculos extensores do antebraço. Então, eu tenho a inervação desse nervozinho aqui em relação a esses músculos importantes. Além disso, uma coisa importante a ser mencionada numa aula como essa, né, é justamente a necessidade, principalmente quem se submete ou quem vai realizar, no caso, uma cirurgia de membro superior, o anestesiologista ele necessita imobilizar, ou seja, fazer com que haja uma parestesia, ou seja, para não só o movimento, mas também toda a sensibilidade, reter toda a sensibilidade do membro superior. E o que vai ocorrer? Eu tenho o que nós chamamos de bloqueio do plexo braquial, que é administrado anestésicos nessa região, certo? E esses medicamentos, ou esses fármacos, que o anestesiologista ele vai aplicar um anestésico nessa região, certo? Uma região específica entre, no caso, a clavícula e entre as costelas, próximo ao plexo, justamente para bloquear esse plexo no contexto de sensibilidade, né? Então, esse bloqueio em si, ele é indicado para procedimentos cirúrgicos abertos, fechados, endoscópicos de membro superior,
observar ou trabalhar, no caso, cirurgias em relação às articulações, né? Podendo durar de 10, né, a 18 horas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aí, clica no sininho, se inscreve no canal se não já é inscrito, ok? Compartilha para o seu amigo, para o seu estudante que está estudando agora anatomia, ok? E a gente se encontra em um próximo vídeo do canal Anatomia e Arte.